quadro Pertencimento da Alfa TV continua contando a história da família Lazarim. No quadro Temática, o presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fala sobre fidelização e eficiência operacional. Produção de novilho precoce consegue entregar animais para o abate em 30 meses. Mudança no Porto de São Francisco do Sul pode agilizar descarregamento de fertilizantes. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescoop Nacional, somos Coop em Santa Catarina. No programa de hoje, prosseguimos com o 7º episódio da série Pertencimento. A equipe do Alfa TV atravessou o Rio Uruguai pelos trilhos de uma charmosa Maria Fumaça de 1913. Foi até o município de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, para conhecer a história da família Lazarim. Assista agora à segunda parte desta matéria. Mas quem vê a propriedade hoje nem imagina os desafios que a família precisou superar. A dificuldade no começo foi muito grande. A gente veio aqui, a gente não tinha praticamente nada de estrutura, né? E era terra, casa para morar e a coragem, né? E graças a Deus hoje, depois de muito esforço, a gente conseguiu melhorar bem do que era há 34 anos atrás. Foi passado muita dificuldade, mas só que isso foi aprendizado. Isso hoje, olhando para trás, foi bom ter passado por aquilo que a gente passou. Foi bom. Hoje valoriza tudo, né? Cada centavo ganho hoje é valorizado. O que o senhor mais aprendeu nessa trajetória? Que não pode abaixar a cabeça, tem que enfrentar. As dificuldades estão ali para ser superadas, seja do jeito que for. A família sempre junto. Nós aqui somos uma família bastante unida. Nós nunca baixamos a cabeça e se tiver que enfrentar, a gente vai. Se na primeira não dá, vai de novo. E graças a Deus está dando certo. Qual que é a maior riqueza para você? A família. Família. E que ensinamentos que você quer deixar? A principal coisa que o meu pai me deixou foi honestidade, caráter. Isso é melhor do que qualquer coisa financeira. Isso, se meus filhos manter isso, eu estou contente. Se emociona? O que o senhor sente? Ao mesmo tempo a gente sente orgulho do que tudo que passou e conquistou. A gente sente saudade também daquela época também, né? Não é pelas dificuldades, né? Mas foi bom ter vivido aquela época, foi bom. Isso é todo aprendizado. Tudo que passa deixa saudade. Tudo. Só que valeu a pena. E muito. A história da família e da agricultura é carinhosamente preservada na propriedade. A centenária máquina de debulhar milho, a máquina de costura e tantos outros objetos são guardados com apreço e apresentados aos que visitam a propriedade. E daí aqui eu tenho muitas coisas aqui, ó, pode ver, pilão aqui, ó. Tem esse... Arroz, né? É arroz. Aqui eles canjica, arroz. Daí eles, ó, aqui, ó. Socavam tudo, né? E aqui tem mais ó, a máquina de costura, a mão também, rádio antigo. Ali tem o ferro de passar roupa. Aqui tem mais, ó. Ali tem uma espingarda, uma taquari antiga também. Faz parte também da transformação da agricultura. Mas com certeza, né? Porque antigamente era isso aí mesmo, né? Antigamente era assim, ó. Ali o cargueiro, ó. Isso ali eles colocavam no cavalo e daí penduravam um cesto de milho, assim, um de cada lado ali. E o cavalo, ó, transportava o milho com isso aqui, ó. E era assim.
Os meus netos, nem o meu filho tinha ferramenta aqui que eles não conheciam, né? Esses objetos têm um lugar especial. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí o presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva, vai comentar sobre fidelização e eficiência operacional. Meus amigos, o Cicobi busca sempre a excelência e a eficiência operacional. A finalidade é reduzir os custos e ter uma receita que sirva para cobrir seus investimentos e ainda ter sobras para poder distribuir aos seus associados. Essas sobras ocorrem e são distribuídas a partir das Assembleias Gerais Ordinárias que a gente realiza anualmente entre os meses de janeiro a abril de cada ano. E a gente pensando na eficiência operacional, nós procuramos também ter a fidelidade dos nossos associados. E essa fidelidade se obtém através da movimentação da conta corrente dos associados, onde eles transitam os seus recursos, fazem seus depósitos, fazem seus saques, né, normalmente, mas também fazem suas aplicações nas nossas cooperativas, no nosso sistema. E nessas finalidades de captação, nós também temos a questão da capitalização. Nós precisamos capitalizar cada vez mais nossas cooperativas para poder atingir as finalidades dos seus objetivos sociais, que sejam cooperar diretamente com as cooperativas, não é? E para isso, nós tendo aí um patrimônio líquido suficiente e eficiente, nós poderemos atender as cooperativas e seus associados de modo geral na operacionalização de liberação de operações de crédito. Essas operações de crédito, ela pode ser crédito geral para diversas finalidades, pessoa física, pessoa jurídica, operações de crédito rural também, de custeio, investimentos, comercialização, e também operações de crédito de investimento. Esse investimento ele pode ser diversas finalidades, dependendo do portfólio de produtos financeiros que a cooperativa tem. Inclusive, o produto que é poupança, que ele também é muito importante para nossas atividades. Então eu peço que o associado trabalhe com o nosso sistema, porque nós temos todos os produtos que os demais bancos têm para oferecer, com o atendimento virtual ou presencial a critério do associado, a critério das suas necessidades e a sua maneira de atuar com a cooperativa. Obrigado. Veja agora o que teremos no próximo bloco. Produção de novilho precoce consegue entregar animais para o abate em 30 meses. Mudanças no Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, podem agilizar descarregamento de fertilizantes. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor,
Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O cooperativismo é para todo mundo. É pro pequeno fazendeiro, pro grande fazendeiro, para quem está começando, para quem sonha em abrir um negócio, para quem cuida bem da saúde, para quem trabalha com turismo. O cooperativismo é para você e para todo mundo que faz escolhas conscientes e para o bem de todos. Do campo às grandes cidades, do local ao global. O cooperativismo tem muitas soluções para você. São infinitas oportunidades para o seu negócio e para o país. Vem com a gente. Juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. O cooperativismo é para todo mundo. Pro mestre zen, pro jogador de basquete, pro malabares, pro economista, pra bailarina e pra todo mundo do grupo do Zap. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. Deu para ver que é para todos e para você também. E para formar uma cooperativa, basta seguir 5 passos. E lembre-se, estamos aqui para te ajudar durante todo o processo. Para começar, reúna um grupo de pessoas com interesses econômicos comuns. Fique atento ao número mínimo que é preciso para a formação da cooperativa. Depois, crie um plano de negócios. Em assembleia, defina regras, estatuto e outros assuntos essenciais. Formalize a cooperativa e pronto! Agora é só começar o trabalho. Vem com a gente. Juntos somos mais fortes. Acesse Somos Coop e saiba mais. E agora, nessa segunda parte do programa, você vai saber por que a produção de novilho precoce aumenta a produtividade, gera mais lucro e agrada o mercado consumidor. Vamos ver agora a primeira parte de uma reportagem do programa de TV SC Agricultura, que mostra um exemplo prático. Com o mercado consumidor cada vez mais exigente, a carne de Santa Catarina segue altamente valorizada. Isso é resultado de intenso trabalho das famílias agricultoras, que oferecem um produto diferenciado. Na indústria brasileira de carne bovina, cuja realidade é o abate acima dos 36 meses, o novilho precoce traz diferenciais importantes.
A carcaça apresenta a quantidade de gordura adequada e, como é abatido entre 18 e 30 meses, a carne é suculenta e macia. Porque o consumidor quer uma carne macia, uma carne saborosa e de boa qualidade. E o frigorífico precisa atender essa exigência do consumidor. Então o frigorífico precisa de um animal novo, né, abatido até os 2 anos de idade e que tenha uma boa gordura de cobertura. Por que o frigorífico precisa dessa boa gordura de cobertura? Né? Essa boa gordura de cobertura ela é muito importante para a transformação do músculo em carne e para a proteção desse músculo do frio, principalmente porque a carcaça, depois de um animal abatido, essa meia carcaça, ela vai para a câmara fria, certo? E essa gordura ela é muito importante para proteger a carne do ressecamento. O seu Dorival, agricultor de 13 de Maio, optou pelo sistema de produção de novilho precoce. Ele nos conta como faz para que os animais estejam acabados, ou seja, prontos para o abate, precocemente. Eu compro bezerro na média de 180 a 220 quilos. E então, quando fica só na pastagem, eles vão para o frigorífico a média de 2 anos e meio, 3 anos. Máximo 3 anos de idade, né? Aí eles vão dar no peso a média de sempre de 520 a 550 quilos a média. E quando eu coloco no semi-confinamento, então, novilhas, por exemplo, agora, com nem 2 anos de idade, já vão para o frigorífico. Bezerras, no caso. E tem os machinhos, então, que muitos eu faço para adiantar a venda também. Eu coloco eles com 1 ano na semi-confinamento. Com mais 6 meses, 1 ano e meio, também vão para o frigorífico também, na média de 400, 450 quilos a média. O que é o sistema de semi-confinamento? Elas estão à base de pasto, né? E ao mesmo tempo elas recebem uma suplementação a coxo, né? Basicamente à base de milho. E para que essa suplementação à base de milho? Para dar energia, né, o suficiente para elas formarem uma gordura de acabamento. Porque essas novilhas elas estão fechando 2 anos de idade, né? Então o seu Dorival ele precisa dar esse acabamento nelas para conseguir vender elas bem para o frigorífico até os 2 anos de idade, que é o que o frigorífico mais quer hoje em dia. Bom, então agora nós vamos ver a questão da dentição dos animais aqui, para fazer uma diferenciação entre o que é um animal super precoce, o que é um animal precoce e o que é um animal maduro. E nós vamos ver essa idade, essa classificação do animal de acordo com a dentição dele. Então o animal que o frigorífico está querendo é esse que trocou aqui e até o que trocou aqui, ou seja, até no máximo 3 anos de idade. Um dos principais obstáculos que a FECOAGRO Fertilizantes vinha enfrentando em São Francisco do Sul era com a demora na descarga de navios com fertilizantes. As multas pagas em função desses atrasos foram de milhões de dólares, um prejuízo que acaba impactando no planejamento do produtor rural. Mas agora, com a nova direção eleita e uma norma definida por critérios, parece que surge um sinal de esperança. Assista agora a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Considerado o 7º maior porto brasileiro em movimentação de cargas, entre os 34 portos públicos do país, São Francisco do Sul carrega uma segunda marca: o de ser o mais importante do estado nesse segmento. No ano passado, passaram por aqui mais de 13 milhões de toneladas de insumos, 14% a mais do que em 2020. Foram quase 4 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos e outros 2,5 milhões entre fertilizantes e ureia. Sem contar que foram mais 7 milhões de toneladas em exportações. Em todo o ano de 2021, ancoraram nos braços de atraque 460 navios. Por si só, esses números mostram a grandeza da estrutura portuária catarinense. Mas havia um gargalo nesse processo todo que precisava ser superado: a descarga dos navios com fertilizantes. Como ele é um produto sazonal com prazo de validade, a demora estava gerando enormes problemas. Você ouviu aí a palavra estava? Pois é, parece que a partir de agora uma normativa vai disciplinar esses desembarques. Quem trouxe a boa nova foi o presidente do Porto de São Francisco do Sul, Valdemir Fay. Depois de inúmeras conversas com os operadores, ficou acertada uma agenda de descarga.
O foco é atender a demanda do agronegócio. O Ministério da Infraestrutura, no início desse ano, passou uma determinação para todos os portos para poder analisar essa situação dos fertilizantes e de todos os produtos associados e derivados dessa matéria-prima. Em função disso, o Porto de São Francisco do Sul editou uma norma, uma resolução, em março desse ano, criando uma preferência de atracação, e nesse caso ela tinha uma particularidade específica. Ela funcionou muito bem, mas, no entanto, em função das características e da dinâmica desse processo, nós, desde então, começamos a estudar uma nova resolução para esses procedimentos operacionais de preferência de atracação, desatracação e de produtividade operacional. E, em função disso, depois desses 4, 5 meses, com muita discussão, muito trabalho, em conjunto com os operacionais do Porto, nós chegamos a uma nova resolução importante, porque ela, na verdade, resume ou reúne 5 outras resoluções num único documento, organizando todo esse processo e também criando uma preferência de atracação para os fertilizantes. Evidentemente que, como os fertilizantes, os outros produtos também, eles precisam ter uma prancha mínima de produtividade. E em função dessa discussão e desse alinhamento, nós aumentamos em muito essa produtividade de desembarque ou de embarque de produto, em quase mais de 50%. Juntamente com o assessor jurídico Daniel Gebler, eles mostraram a nova resolução ao diretor executivo Ivan Ramos, uma vez que a FECOAGRO estava sendo a maior prejudicada nesse processo. O pleito que a FECOAGRO fez junto com as outras empresas importadoras, especialmente no nosso caso de fertilizantes, e também com os operadores, está sendo atendido. É importante que agora, na prática, ele dê resultado, porque, na verdade, o custo do demurge ou do navio esperando é muito alto, mas o risco maior é não ter a carga na hora oportuna, ou seja, que dê tempo de descarregar o navio, processar o fertilizante, entregar nas cooperativas e elas, por sua vez, entregar ao agricultor, porque existe um calendário agrícola que precisa ser cumprido. Então, a iniciativa da administração do Porto de atender o pleito, que não só o setor dos insumos, mas também os demais, é elogiável. E a FECOAGRO está muito agradecida por isso. Disciplinar a descarga com regramento, sem prejudicar ninguém, atendendo todas as demandas para o bem de Santa Catarina. A torcida agora é para que tudo funcione perfeitamente. Há muitos anos, perto de 40, para ser mais exato, um movimento iniciado por Concórdia, a cidade que mais produz suínos no estado, buscava incentivar o consumo da carne. Tanto é que a Festa Nacional do Leitão Assado, criada à época, foi importante para atingir esse objetivo. Hoje, o consumidor brasileiro passou a entender o valor dessa proteína. Com mais de 2 milhões de matrizes alojadas, 4,5 milhões de toneladas produzidas, 1.100.000 toneladas exportadas, com 6% da produção nacional e consumo per capita de 17 quilos por habitante ano, Santa Catarina é disparada a líder nacional na produção de suínos. Além disso, o estado representa 31% do abate nacional e 51% das exportações do país. Internamente, Concórdia é o município referência nesse setor. Por isso estamos aqui, na Festa Nacional do Leitão Assado. O setor primário hoje, que Concórdia está em primeiro lugar em Santa Catarina, nós batemos o recorde do ano passado de mais de 1,5 bilhão de reais dentro do setor primário. E a maior fatia desse 1,5 bilhão de reais, 700 milhões, quase 800 milhões, é da suinicultura. Então isso tem uma representatividade imensurável, né? E que impacta muito dentro da nossa economia aqui do município. E tenho certeza, não só de Concórdia, da região, de Santa Catarina, enfim, do país, a suinicultura ela cresceu muito e ela merece todo esse reconhecimento, né? Através de quem? Do nosso produtor. A festa em 2002 reuniu perto de 15 mil pessoas, 240 equipes, que assaram 6 mil quilos de carne suína. Divididos em 4 categorias, os participantes precisavam encantar o degustador. Tarefa nem sempre fácil, mas a ideia era essa, inovar. É um evento onde vem as famílias, vem a população em geral da região para confraternizar a questão do suíno, né? E também
Então hoje é uma festa grande da família concordiense e de toda a região. A expectativa é muito grande, né? Os preparos, faz dias que nós estamos trabalhando aqui no parque e hoje com certeza o tempo colaborou, não está tão frio, não choveu, então vai ser uma grande festa. Essa festa, que iniciou há 35 anos, tinha como objetivo aumentar o consumo de carne suína. E parece que aos poucos o desafio está sendo vencido. Apesar de crises pontuais por que passa a suinocultura, a boa notícia é que o consumo de carne suína per capita cresceu consideravelmente. A média hoje no Brasil é de 18 quilos por habitante e a expectativa é chegar aos 25. E sabe por quê? Porque a carne suína se tornou a queridinha de muitos chefes. Carlos Bertolazzi fez um estrogonofe de carne suína. Ele usou ingredientes especiais e sua enorme capacidade profissional para criar esse prato, que alguns poucos privilegiados puderam saborear. E pela fisionomia, agradou. Eu gosto de fazer com o filé mignon suíno, primeiro porque eu acho ele mais... eu costumo dizer, as pessoas têm um preconceito de que a carne suína é uma carne gordurosa, de que é uma carne que... Você fala porco, parece que é o contrário, tá em dieta, não pode comer porco. Mas é muito pelo contrário, né? Você pegar um filé mignon suíno, por exemplo, ele tem menos calorias que um filé de frango, menos calorias que um filé bovino. E eu acho que aqui no Brasil ele substitui muito bem uma carne que é muito usada na Itália, que é a carne do vitello, né? Que é uma carne mais rosada, é uma carne mais suave, é uma carne com menos gordura. E que aqui a gente não encontra muito, né? É difícil. Sem contar a vantagem do preço da carne suína, né? Pela relevância, a cadeia de suínos do estado tem um caminho sólido pela frente, apesar de todas as nuances internacionais. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma festa, uma grande festa de participação popular, de participação do produtor, da indústria, do comércio, valoriza a carne suína, né? Hoje eu acredito aqui são 7, 8, 10 mil quilos de carne suína que está sendo assada. Se o mercado vive de altos e baixos, é melhor a gente aproveitar cada momento saboreando uma carne suína de alto padrão. E com o retorno forte da Festa do Leitão Assado em Concórdia, ficamos por aqui com o nosso programa de hoje, deixando para você e sua família um grande e cooperado abraço e até amanhã.